Irmãos, tem sido intenso os últimos dias, não tem sido? Fala sério, quem está naqueles combates aqui, irmão, sem trégua? Quem está tendo combate aqui sem trégua? Quem está tendo uma expectativa? Meu Deus, como que eu estou com uma expectativa? Quase que uma ansiedade, irmãos. Quase como não vamos se entregar aqui, né? Quase que aquela ansiedade está batendo. Meu Deus, não vejo a hora, Senhor Jesus, me ajuda, glória a Deus. E aí a gente, por conta dessa expectativa, nós começamos a procurar saídas de emergência, que hoje a gente não pode chamar de saída de emergência, nós temos que chamar de plano de fuga. Plano de fuga, a gente fica fazendo plano. Quero logo resolver esse negócio, eu acho que aqui dá certo, eu deixo ele ali e vou correr para cá. Irmãos, Deus não trabalha com plano de fuga. Deus trabalha com superação, com guerra, com combate, com aqueles que suportam. Vai parecer heresia que eu vou falar, irmãos. Depois você consulta um pouquinho mais, para não ficar bravo comigo. Você que está pela internet também. Eu acho que está pela internet, que o menino da câmera não está mais ali. Está na internet? Está. Você que está pela internet, deixa eu dizer uma coisa para você, não é heresia, mas procura que está na Bíblia. Irmãos, Deus não tem compromisso com a oração que não está pautada na palavra. Toda oração tem que estar pautada na palavra. Quando você for orar, está na palavra? Deus tem compromisso com a palavra dele, irmão, não com a sua. Ele garante, a Bíblia diz que dele vem o sim, por intermédio dele vem o amém. E tudo quanto foi escrito ao nosso ensino foi escrito. Então quando você estiver orando, aquela choração, eu não aguento mais, ah meu Deus, eu não vi nenhum versículo desse, você já viu? Pastor, o senhor quebra a gente, pastor. Ah meu Deus, olha o que fizeram, acabaram comigo, me tiraram, me roubaram. Então Deus não trabalha com a vítima, Deus trabalha com os guerreiros. E se você quer orar ao Senhor, irmãos, ora segundo a palavra. Quando você for orar ao Senhor, deixa eu buscar aqui nas escrituras. Por quê, pastor? Mateus 6. Os discípulos não pediram para aprender a pregar, irmãos. Não pediram para aprender. Você sabe mais algumas coisas que a gente inventou. Mas os discípulos pediram para o Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Eles descobriram nesse dia, que a oração era o caminho para o relacionamento. A oração é o caminho aonde o Senhor certamente está ouvindo o que você está orando em nome de Jesus. Tem muita oração que a gente faz, irmãos, que não sai do teto. Nem o vizinho ouve, que dirá o Senhor. Principalmente, eu já vi gente orando para ir roubar, irmãos, sério. Para roubar, pastor, eu já vi 4 pessoas, deu a mão um para o outro, está na internet isso. Senhor, abençoa o nosso roubo, que dê tudo certo. Você já viu alguém orar, Senhor, dá o marido dela para mim, Senhor. Senhor, dá aquela esposa ali, que é a esposa do meu amigo, dá para mim, Senhor. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos voltar para a palavra do Senhor. Em todos os sentidos da nossa vida. A palavra do Senhor ainda continua sendo viva, eficaz e poderosa. Não tem vida, irmãos, não tem o que você faça. Se você quer fazer, faz. Se não tiver na palavra, você vai só se cansar. Mas, irmãos, você precisa voltar a acreditar na palavra. Se você confiar, se você acreditar na palavra do Senhor, certamente você volta para ela. A gente precisa voltar para a palavra. Tudo que falamos, tudo que pensamos e tudo que fazemos está na palavra? Os que confiam no Senhor renovam as suas forças,
caminharão e não se cansarão. Irmãos, nós estamos caminhando cansado. E pior, porque está cansado. Irmãos, pior do que caminhar cansado é você correr fadigado. Porque está cansado já de caminhar e vai tentar correr. Como que é isso, pastor? Tem pessoas que chegam, pastor, eu estou chegando agora no ministério e é o seguinte, olha, comigo eu faço tudo. Chegou aqui caminhando, mas já está no último fôlego. Aí quer correr aqui dentro. Pastor, eu vou, olha, o senhor precisa de mim para isso, precisa de mim. Está sempre disposto. O fadigado está sempre disposto, mas nunca disponível. Ô pastor, hoje eu não posso. Aconteceu uns problemas comigo aí, pastor. Hoje está difícil, hoje eu não vou para a igreja não, pastor. Quando avisa, né, pastor Jefferson? Não, porque eu estou bravo. Irmãos, os que esperam no Senhor caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Acredita na palavra, irmãos. Volta para a palavra do Senhor. Tudo está na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu só dei uma provocada aqui em você, para a gente avançar. Precisamos voltar todos os comportamentos, todos os pensamentos e todos os sonhos para a palavra do Senhor. Precisamos, irmãos. Nele tudo existe, fora dele nada subsiste. Amém? Então vamos lá, abre a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 3, verso 16. Que o Senhor pegue você aqui, que o Senhor pegue você aí na internet, que você seja tocado, que a glória do Senhor extraia de você a presença do Senhor, que o Espírito testifique em você. Nos guarda, Senhor, debaixo da Tua palavra. Nós não queremos só ler, não queremos só estudar e ter uma boa informação, Senhor. Nós queremos ter uma revelação do Teu Espírito, a intenção do Teu coração, o que é necessário para nós, Senhor. Toca neste lugar que é necessário, não o que nós precisamos, mas o que o Senhor sabe que nós precisamos. Toca no Senhor, toca no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, isso. eu quero ouvir Tua voz. Chame Ele, chame. Quero Chame Ele para falar com você, não para vir em você, porque Ele já está em você. Chame Ele para falar com você, Jesus, mas busque ouvi-lo. Senhor, eu quero eu ouvir. quero ouvir Tua voz. Em nome de Jesus. Quero ouvir Tua voz aqui. A Tua voz me leva junto ao Pai. Ela Sim. guia o meu destino. A Tua voz. Solta Tua isso. voz, Solta isso. tão doce como mel. Solta É isso. mais alta que o céu. A Tua Coloca voz, esse desejo no Senhor. A Tua voz, Senhor. Jesus, A Tua voz me leva, Senhor. eu quero ouvir Tua voz. Eu quero ouvir Tua voz aqui. Mateus capítulo 4. Não, Mateus capítulo 3, verso 16. Olha o que diz esse texto. Batizado Jesus, saiu logo da água. Irmãos, quando Jesus foi batizado, a Bíblia está dizendo que ele saiu da água. Isso significa que ele entrou na água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo, como comparativo, como pomba, ou como
uma pomba, como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem eu tenho prazer. Esse texto, quando a gente lê ele, a gente sempre remete para o batismo, né? Sempre remetemos para o batismo. E eu vou dizer uma coisa para você. Esse é um texto que todo ser humano precisava não ler, mas ouvir. Todos nós precisamos ouvir esse texto. Parece que a gente para muito na leitura, mas todos nós precisamos ouvir. Você é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o meu filho amado, que eu amo, que eu tenho alegria. Irmão, se tem uma voz, uma fala que o Senhor deixa muito claro aos nossos ouvidos, é isso. Existe uma diferença entre o que me falaram e o que eu ouvi. Pega isso no teu espírito. Existe uma diferença entre o que me falaram, entre o que eu ouvi. Irmão, se você ouviu o Senhor dizer para você: eu tenho alegria em você, e você é meu filho. Irmãos, quem aqui já ouviu o Senhor chamar ele de filho? Ô meu filho, eu te amo, meu filho. No começo do evangelho, irmãos, quando a gente começou, nós, nos primeiros passos, alguém falava de Jesus para a gente. Alguém falava de Deus como Pai. Alguém falava das Escrituras. Mas nunca foi a ideia do Senhor da gente continuar nessa mesma medida, escutando alguém falar. Sempre foi a ideia do Senhor que nós ouvíssemos Ele falar. Porque quando você ouve o Senhor, irmãos, acabou, ninguém precisa falar mais. O problema é que a gente está sempre procurando alguém para ouvir, para escutar. E sempre tem alguém que tem que falar comigo. O que a gente menos procura é ouvir o Senhor, ouvir a voz do Senhor. A questão não é o que nós não aprendemos ouvindo dos outros. A questão é o que nós estamos vivendo do que nós estamos ouvindo do Senhor. Porque a gente aprende o que os outros falam, né, irmãos? E às vezes tem muita gente falando muita coisa. Mas qual é o tempo que você tem investido em ouvir o Senhor falar com você? O Evangelho ainda continua sendo assim: provai e vede que o Senhor é bom. Você tem que provar, irmãos. Não desenvolva essa relação com o Senhor baseada no que os outros falam. Desenvolva esse relacionamento com o Senhor no que você tem ouvido dele. Quanto você tem a convicção que você tem ouvido ele. Jesus aqui ouve uma voz muito clara dizer para ele: disse só para ele, irmãos. Você acha que foi só Jesus que ouviu aquele dia? Não foi só ele que ouviu, mas ele ouviu. Ele ouviu: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em que eu tenho alegria. Irmãos, você lembra quando Jesus tinha 12 anos de idade, que ele estava deixaram ele no templo? Algumas pessoas ensinou para a gente assim: olha, e Jesus se perdeu e foi encontrado no templo. Na verdade, quem tinha se perdido não era Jesus.
Quem tinha se perdido era José e Maria. Eram os pais dele que estavam perdidos. Ele estava no templo, ele estava na casa do pai, irmãos. Você lembra disso? E Jesus estava no templo e ele estava fazendo o que, irmãos? Ele estava conversando, trocando uma ideia com os sábios daquele dia. Maria chega e diz assim para ele: meu filho, eu e o seu pai estávamos preocupados com você, a gente estava te procurando e não te encontrava. Meu filho, essa palavra meu filho é a mesma palavra, você sabe o que quer dizer esse meu filho aqui, não? Meu filho é a mesma palavra no grego que quer dizer teknon. Esse é o filho teknon. O que é teknon, irmãos? A gente já falou sobre isso. Pastora Márcia, se eu não me engano, já ministrou sobre isso. Eu ouvi aí. Isso, pastora Camila. Muito bem, minha filha. Teknon significa o filho imaturo. Mas Jesus era imaturo, irmãos. Não tenha medo de falar. Se Maria chamou ele de meu filho, essa era a condição que Maria enxergava. Ele sabia que ele era filho de Deus, irmãos, embora a mãe dele aqui na terra, Maria, estava chamando ele de meu filho, teknon. Mas ele sabia quem ele era. Ele sabia que era filho de Deus. Ele sabia de onde ele estava vindo. Nesse tempo aqui ele era imaturo. Tanto para os olhos de todos ali, mas para ele, irmãos, ele sabia de onde ele tinha vindo. Ele sabia do processo. Mas ele sabia que ele era filho de Deus. O filho amado em quem o pai tem alegria, ou tem prazer, ou o pai se compraz. Em João 1, verso 12, você lembra do texto? Lembra? Ninguém se arrisca? Esse é o texto que eu mais falo aqui. Todos os quanto o receberam foram-lhe dado o poder ou o direito de serem chamados filhos de Deus. Ainda aqui é o filho teknon. Ele aqui ainda é o filho teknon, irmãos. Mas quando nesse texto de Mateus capítulo 3, quando o pai diz assim: este é o meu filho amado, ele não está falando mais do filho teknon. Agora ele está falando do filho o quê? Huios. Huios. Filho maduro. Agora, ele era maduro porque ele já estava com 30 anos? Porque ele tinha 30 anos de igreja? Porque ele tinha um tempo de caminhada? Por que ele era maduro, irmãos? Alguém não faz ideia, irmãos? Eu comecei falando sobre isso, é isso que eu quero despertar em você, irmãos. Sabe por que ele foi chamado? Este é o meu filho amado. Sabe, este aqui que é o meu filho maduro, em quem eu tenho prazer. Porque ele já ouvia a voz do Pai. Sabe quando você vai ser maduro, meu filho? Sabe quando você vai ser o filho ruiós? Sabe? Quando você começar a ouvir a voz do seu Pai. Ouvir o que, pastor? Ouvir o que vai acontecer amanhã comigo? Não. Ouvir ele te falar: você é meu filho amado, eu tenho prazer em você, eu me alegro em você. Você para mim é a menina dos meus olhos. Eu te fiz, eu sonhei com você, eu guardo você, eu sustento você, eu protejo você. Irmãos, quem nunca foi para o quarto no secreto para ouvir o Senhor, ou para ser visto por Ele, não sabe o que eu estou falando.
Irmãos, você não sabe o que é você colocar teu rosto no chão, a testa assim, irmãos, e babar, encher de lágrimas assim, cair baba assim, chorando. Mas está falando alguma coisa, pastor? Não, está ouvindo. Está ouvindo o quê? O problema resolvido? Não. Estou ouvindo meu pai falar: eu te amo, meu filho. Eu te amo. Eu te amo, meu filho. Eu te amo. Irmãos, eu quero começar te dizendo. Começar, pastor? O senhor já não está falando? Não, eu estou falando. Mas você precisa ouvir isso, irmãos. Nada na sua vida importa, cara. Nada na tua vida faz sentido até que você ouça: eu te amo, meu filho. Você é meu filho amado. Irmãos, Deus, Ele não nos ama porque nós somos bonzinhos. Quem ensinou isso para nós foi a religião. Faz tudo certinho, terno e gravata, bonitinho, faz o melhor para Deus. Ele não te ama porque você faz o melhor. Ele te ama porque Deus é amor. Não é porque Ele tem, é porque Ele é amor. Não importa o que você faz, Ele não vai te amar menos ou mais. Não importa o que você faz, Ele não vai te amar mais, porque você fez tudo certinho, foi um bom aluno. E não importa porque você deixou de fazer, Ele vai te amar menos. Ele continua te amando. Ele continua te amando incondicionalmente, independente. Ele te ama. A religião ensinou pra gente, né? Não seja mal. Irmãos, não peque, senão Deus não vai te amar. Irmão, você imaginou então? Como é que nós estaríamos? Se você não pecar, Deus te ama. Ele não ia amar ninguém aqui essa noite. Quem é que não pecou aqui, irmãos? Eu vi uma mão levantada aí, não sei não onde. Alguém levantou a mão aí. Irmãos, não foi o teu pecado que tirou você do Senhor, foi o amor dele que te alcançou. O pecado me tira do Senhor? Não, o amor dele é maior do que o pecado. O amor dele. Então eu posso pecar, pastor? Claro que não. Quando você entende que o amor dele te alcançou, você não peca mais porque você vai para o inferno. Você não peca mais porque você ama Ele. Quem muito foi amado, irmãos, muito vai amar. Eu não vou terminar essa mensagem hoje, e eu já fico falando do final, agora no meio. Deixa eu voltar para o esboço. Irmãos, toda essa história da gente ter uma performance para agradar ao Senhor, irmãos, isso aí é filosofia, isso aí é conceitos, paradigmas, dogmas. Irmãos, lembre de uma coisa: o Senhor te ama. Coloque isso na tua cabeça. Ele te ama incondicionalmente. Alguns princípios da maturidade cristã são reveladoras por aqueles que aprendem a ouvir a voz do Senhor. Eu vou falar isso de novo. Alguns princípios da maturidade cristã são reveladoras por aqueles que aprenderam a ouvir a voz do Senhor. E por ouvir a voz do Senhor, emocionalmente ele está resolvido. Sabe por que a gente dá muito tiro para tudo quanto é lado e emocionalmente a gente se encontra abatido de vez em quando? E tendo comportamento racional e não espiritual, por não ouvir a voz do Senhor. Por não ouvir a voz do Senhor, muitos de nós ainda estamos andando na emoção e às vezes na razão. Meu Deus, que duro isso, pastor. Essa não dá nem para falar glória a Deus, irmão. Aprende a ouvir a voz do Senhor. Aprende a ter relacionamento a ponto de você ouvir. Eu ouvi a voz do Senhor. Eu ouvi Ele me dizendo:
O que, pastor? O que ele vai me falar? Você é meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Quando olhamos para esse texto, irmãos, a gente vê nesse texto muito claro só sobre o batismo e ele recebendo o poder, né? Recebendo o poder de Deus. Mas tem gente, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que tem poder, recebeu o Espírito Santo, mas anda amargurada. Tem gente que recebeu o Espírito Santo, mas anda rejeitada. Entreguei minha vida para Jesus, já fui batizada, já recebi o Espírito Santo, mas tem complexo de inferioridade. Irmão, eu não entendo essas coisas. Eu não sei você, mas... pastor, não me chamaram. Pastor, não gostei muito não. Eu vou sair, vou embora. Não brinco mais. Porque a gente tem sempre um plano, né, irmãos? Quando a gente está bravo com alguma coisa. Mas você não recebeu o Espírito Santo? Recebi. Já entreguei minha vida para Jesus. Eu já fui batizado. Mas nunca ouviu a voz do Senhor. Nunca ouviu nos seus ouvidos, na sua mente e no seu coração: eu te amo, meu filho. Você é meu filho amado. Se o poder nos capacita, o amor nos liberta. Se o amor nos capacita, se o poder nos capacita, o amor nos liberta, nos cura, nos transforma. Mas eu recebi o Espírito Santo, eu falo em línguas estranhas. Vamos para o combate. Eu sapateio, que nem o tio Ulisses. Mas anda amargurado, complexado. Por quê? Porque ainda não ouviu a voz do Senhor. Este é o meu filho amado. Irmãos, abra sua Bíblia comigo correndo, em Lucas capítulo 4. Irmãos, a ideia é você aprender um caminho. É você entender que você não é um caso por acaso. Você é um sonho do céu aqui na terra, irmãos. Eu e você somos um sonho do Senhor aqui na terra. Irmãos, era pra gente vir pra cá doido, cara, chapado. Porque as coisas da terra não conseguem nos tirar da presença do Senhor. A gente é apaixonado, Por quê? Porque Ele é apaixonado por você. O amor do Senhor te alcançou. Você é o sonho do Senhor aqui na terra. Olha o que diz Lucas capítulo 4, a partir do verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, o Filho Ruiós, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe no monte todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todas esta autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi dada, foi-me entregue, e dou a quem eu quiser. Olha que ousado, irmão, que bicho danado. Que bicho danado. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu, ou toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então levou a Jerusalém
e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito e que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito esta, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. As tentações vão passar, tá bom? As dificuldades vão passar. Passadas que foram as tentações, de sorte apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. O diabo, irmãos, ele não quer pegar suas coisas. Até ele oferece coisas para você. Ele quer confundir a sua filiação. Se és mesmo filho, ruiós, dá ordem. Irmãos, filho não anda por aí pedindo coisas. Filho anda por aí desfrutando da presença. Porque para o filho o que mais importa é a presença do Senhor. Irmãos, cada uma que o diabo tentou contra o Filho de Deus, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mais do que? Irmãos, quando Jesus é levado para o deserto, neste texto, ele não tinha o Espírito Santo. Ou tinha? Hã? Diz aí, irmãos, ele tinha o Espírito Santo. Ele foi levado pelo Espírito depois de Mateus capítulo 3. Ele já tinha o Espírito Santo. Mas ele tinha também o que, irmãos? Porque o Espírito Santo te dá poder, autoridade. Não é isso? Mas ele tinha o amor do Pai. Ele estava diante das tentações, mas nos ouvidos dele, irmãos, tinha aquela voz dizendo, que não saía da cabeça dele: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Irmãos, não importa o que você está enfrentando, não importa as dificuldades, e nem as ofertas, e nem as armadilhas. Se você tem uma voz clara de que você é o filho amado, em quem o Pai tem alegria, irmãos, o diabo nunca vai te vencer. Você nunca vai cair nas armadilhas do inferno. Todo pecado, irmãos, é um vazio que só Deus pode preencher. Guarda isso no teu espírito. Todo pecado é um vazio que só Deus pode preencher. Por não ouvir a voz do Senhor, tem muita gente vazia. E por não ouvir a voz do Senhor, está buscando recurso em qualquer lugar, em várias coisas. Tem gente que está procurando recurso na bebida, para preencher esse vazio. Tem gente que procura preencher esse vazio nas drogas. E hoje a maioria de nós, se não quase todos, estamos procurando encher um vazio em algo lícito. Alguém sabe aí, pode me ajudar? Hã? A Diana, só a Diana está aqui no culto hoje. Entendeu ou não? Ó, a gente passa 4, 5 horas do dia, irmãos, tentando preencher um vazio. Tem gente que liga a televisão e fica aqui no vazio. Ah, tô aqui. Ah, não, mas eu tô aqui, tô preenchendo o vazio. Porque ainda não ouviu a voz. Este é o meu filho amado. Eu sou a filha, eu sou o filho amado. Meu Deus, irmão, isso é muito forte. Irmãos, não tente preencher o vazio de áreas da sua vida com coisas, com situações. Procure ouvir essa voz, irmãos.
Tem gente que procura preencher um vazio dentro do casamento. Troca de esposa, troco de esposo. Então vazio no meu casamento. Não ouve a voz do Senhor. Troca de emprego, troca de ministério. Está errado, pastor, procurar outro ministério. Não, você precisa procurar ouvir a voz do Senhor. É isso que você precisa. Porque se você ouvir a voz do Senhor, acabou as trocas, irmãos. Você está sustentado, fortalecido. O dinheiro não vai te preencher. As pessoas não vão te preencher. O status, a aparência, a posição, o cargo não vai te preencher. Só o Senhor é que pode preencher a tua vida, meu filho. Ouve essa voz, que todos os dias, irmãos, quando você acorda, abre os seus olhos, uma voz brada do céu: este é meu filho. Irmãos, você precisa amanhecer e ouvir essa voz, cara. O seu dia vai ser diferente, cara. Por que vai ser diferente, pastor? Porque vai encontrar você cheio da presença do Senhor. Jesus nunca ficou ferido, irmão. Você lembra dele? Lembra de Jesus? Onde ele nasceu, irmãos? Ele podia ter problema, né, irmãos? Porque meu pai deixou nascer ali naquela manjedoura, aquele monte de grama ali, titica de galinha, titica de gado, de boi, de vaca, cheirando mal. Meu pai podia ter trazido eu para nascer num palácio. Afinal, eu vim salvar essa turma aqui, poxa. Ele podia ter esse problema, né, irmãos? Mas ele tinha uma voz, irmãos. E se ele tinha uma voz, ele não tinha vazio, ele não tinha problema. Ele tinha uma voz dentro dele: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando somos amados, não precisamos de mais nada. O amor dele é suficiente para tudo. Para tudo. O amor dele é suficiente para me conduzir, para me guardar, para me sustentar, para me ensinar, para me encorajar. O amor dele é suficiente para responder as dúvidas que talvez se levanta na minha mente. Eu não vou conseguir terminar, né? Hoje, no próximo culto, a gente tenta continuar. Irmãos, por isso que tem pessoas que elas estão dentro da igreja, irmãos, emocionalmente não resolvida. As emoções não estão resolvidas. Ainda tem tanta dificuldade. Irmão, não estou falando de você não, tá? Eu estou falando de mim. Quantos de nós, irmãos, emocionalmente não estamos resolvidos? Pastor, e como é que eu faço? Ouve a voz do Senhor. E o que ele vai falar comigo? Ele vai te dizer: você é minha filha, você é meu filho, e eu te amo. Eu não fico sem você. Eu fiz você para mim. Irmãos, você precisa voltar a ouvir o Senhor. Parece que a gente tem um relacionamento só de uma via, né? Só queremos falar para Ele. Você já parou para pensar que o Senhor quer falar com você, cara? A gente chega lá: hoje eu queria falar, eu quero. Não, é porque bateram, fizeram. E ele fala: tá bom, para, calma. Esfria um pouco a cabeça. Relaxa. Você está muito apavorado. Eu queria falar com você. O senhor quer falar comigo? Quero. O que o senhor quer falar comigo? Você é meu filho amado. Tenho prazer em você, cara. Tenho prazer em você. Mas eu queria contar para o Senhor: mas eu tenho prazer em você. Você é meu filho, minha filha. Eu te amo, filho. Você é a menina dos meus olhos. Eu sonho com você. Quando você deita e quando você levanta, eu sonho com você, olhando para mim e escutando a minha voz. Eu não
problema com as suas falhas. Não, meu filho, eu nem me lembro mais dos seus pecados. Eu não levo em consideração o teu tempo de ignorância. Mas eu te amo. Eu guardo você, minha filha. Eu guardo você. Para mim não importa o seu jeito de falar. Para mim não importa o que falam de você. Para mim não importa se falam por trás ou pela frente. Para mim importa que eu te amo. E o meu amor te alcançou. E o meu amor te sustenta, te guarda, te protege. Você já viu na Bíblia? Romanos capítulo 12, verso 12, está na Bíblia. O Senhor corrige quem ama. A correção dele é em amor, não é em punição. Eu não vou te punir. A correção do Senhor é em amor. Eu corrijo quem amo e açoito quem eu tenho por filho, diz o Senhor. Então não ache que o Senhor está te corrigindo, está te punindo, está te batendo, porque você errou, porque você pecou, porque... Não, é porque Ele te ama. O Senhor continua te amando. Ele continua te guardando. Não importa onde você foi, porque onde você estava, o amor dele sempre esteve lá com você. Lugares que você não pensou, não imaginou, que ninguém estava te vendo, ele estava te vendo. E ele não estava te vendo para te acusar, ele estava te vendo para te dizer: eu te amo, meu filho. Eu continuo te amando, eu tenho prazer em você. O Senhor não chamou a gente para condenar, Ele chamou a gente para andar em liberdade, livre com Ele. E Ele só fez isso porque Ele te ama. Ele nos ama. Você é amado, você é amada. Então quando você for para frente do espelho, porque isso, porque aquilo, eu tô com... Não coloca defeito, porque Ele te fez para o louvor da glória dEle. E Ele te fez sabendo tudo que você ia encontrar e todos os seus limites. Ele sabia, sempre soube. Mas Ele nunca deixou de te amar por causa disso. O Senhor te ama, igreja de Cristo. Pastor, eu nunca fui amado, eu nunca tive pai, eu nunca tive mãe, eu nunca tive ninguém que me falasse uma palavra de amor. Eu nunca tive nada, pastor. O Senhor não sabe da minha vida. Mas Ele diz para você primeiro: eu te amo, cara. Eu amo você. E é esse amor que importa. Porque esse amor, Ele nunca vai apontar o dedo para você, mas sempre vai abrir os braços para você. Esse amor não exclui, esse amor inclui. Aleluia. Aleluia. Se você quiser ficar de pé, fica. Se não quiser, pastor, eu queria ficar sentado, fica. Pastor, eu queria ir na frente, vem. Mas olha para o que o Senhor está dizendo para você. Eu não conheço todo mundo aqui. Conhecer, irmãos, não é saber quem é, saber o nome. Conhecer é entrar no coração, é se tornar um, ter intimidade, relacionamento. Eu não sei o que você passou essa semana, esse mês. Não faço ideia, irmãos. Mas Ele nos reuniu aqui essa noite para dizer para nós: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então vamos lá, igreja. Solta isso de dentro de você. Fala: Senhor, eu não vou me prender mais por conta das circunstâncias, por conta das aparências, nem por conta dos sentimentos e das emoções. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que eu sou amado, eu sei que eu sou amada. O amor dele te alcançou, meu filho.
E Ele não levou em consideração o teu tempo de ignorância. Ele não colocou em pauta os seus erros. Mas o amor dele te alcançou e não te deixou nos teus erros. O amor dele te curou, te libertou. Eu pertenço a ti. Aleluia. Então ore ao Senhor, fale você com Ele. Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Eu já ouvi o Senhor dizer isso. Eu pertenço. A tua voz já chegou nos meus ouvidos, na minha mente. A sua voz chegou no meu coração, meu Pai. Eu entendi que eu sou teu filho, tua filha amada. Eu entendi que você é meu Pai. Ele quer te ouvir dizer isso. Você é meu Pai. Eu tenho Pai. Eu tenho Pai. Eu tenho Pai que cuida de mim. Eu tenho um Pai que me protege, que me ama. Ele me protege e me guarda porque Ele me ama. Solta isso. Eu pertenço a ti. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Pode uma mãe que amamenta esquecer do seu filho? Pode? Olha que pergunta, irmão. É possível isso acontecer? É? Se acontecer, eu, diz o Senhor, todavia não me esquecerei de você. Ele não esqueceu de você. Aquele dia que você estava chorando. Ah, pastor, é muito fácil eu falar que eu estava chorando. Não, eu estou dizendo aquele dia que veio na tua mente agora. Esse dia aí. Aquele dia que você se encontrou agoniada, buscando uma saída, buscando uma solução. Você estava apertado e só o choro veio. A voz não veio, mas o choro veio. Aquele dia, esse dia aí, Ele estava dizendo: eu não me esqueci de você. Você é meu filho, você é minha filha amada. Não importa o que te agoniou, não importa o que está te pressionando, o que importa é que eu continuo te amando. O que importa é que eu continuo te amando. Eu te amo, meu filho. Eu tenho prazer em você. Eu te amo a ponto de ter prazer em você, de me alegrar em você. Mas Senhor, eu sou tão falho. Não coloca defeito em você, que Ele ama você como um pai ama o filho. Ele te ama. Mas não deu nada certo. Ai, tudo que eu faço dá errado. Mas Ele continua te amando. E se Ele continua te amando, continue acreditando. Ah, você vai chegar lá, cara. Você vai chegar lá, minha filha. Você vai alcançar e Ele vai conduzir você. Você vai ver, meu filho, vai valer a pena. Vai valer a pena. Por quê? Porque você é o filho amado. Você é a filha amada, em quem o Senhor tem prazer. Aleluia! Aleluia! Você me ama, né, meu Pai? Eu sei.
Eu sei que você me ama, Senhor. Eu sei, meu Pai. Meu Pai, meu Abba Pai, o meu prazer é te ouvir. O meu prazer é te ouvir, meu Pai. Ouvir a tua voz, ouvir a tua voz. E o meu prazer é te ouvir, meu Pai. Meu Pai. E o meu prazer é te ouvir, meu Pai. Eu entendo isso, meu Rei. A gente não precisa de muita coisa. A gente não precisa de coisas. Teu amor é maior que tudo. O que vai nos sustentar, o que vai nos guardar, nos proteger. Você me amou. O que tem nos guardado e nos sustentado é o amor do Senhor. Teu amor entenda isso. É maior que tudo. Irmão, não é o dinheiro que sustenta você. Não é quando as coisas dão tudo certo, porque uma hora pode dar tudo errado, mas o amor dele continua sendo o mesmo, dando certo ou dando errado. Ele continua te amando, e é isso que importa. É o amor dele que sustenta, é o amor dele que nos guarda. Oh, meu Rei, aleluia. O teu amor é maior que tudo. O teu amor é maior que tudo. Incomparável é o seu